Fala galera, sejam todos bem-vindos. Esse é o Vida 360 e hoje vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos falar sobre uma prova que aconteceu em Campinas, a sexta maratona de Campinas, onde nós dois participamos, inclusive, e a gente vem fazer alguns comentários a respeito da prova. Primeiramente, né, falar que não só nós dois, mas uma galera participou e a gente tava com uma equipe de 15 atletas, né? Então, Isso. eram três equipes, nos divertimos muito, né? Diga-se de passagem, Sim, sim, né? foi. Nos Cara, foi. divertimos bastante e vamos falar algumas características da prova, como foi, né, Pipo? Primeiro assim, a gente estava em equipe, então a gente só participou, que essa prova de Campinas permite, categoria revezamento, tá? Então a gente vai falar do que cabe a nós. Ela tinha 42 quilômetros solo, 21 quilômetros solo, 14 quilômetros solo, 7 quilômetros solo. Ou 42 em dupla, 42 em trio, 42 em sexteto, Isso, certo? Nós isso. participamos com duas equipes em 42 em sexteto e uma equipe em 42 em trio, Exato, certo? exato. Então, o que que acontece? Os circuitos eram divididos. Então, a gente usou o circuito de quem fez 7 e 14. Então, a gente não vai falar sobre o circuito de 21, né? Que o 21 e 42 eram duas voltas de 21. Então, só para o pessoal que está acompanhando, a gente nem tem autoridade para poder falar disso, já que a gente Não participou, não né? participou. Só para Primeiro, entender, assim, o circuito que eles fizeram, né, eles separaram dois circuitos, onde um circuito tinha 7 quilômetros e um circuito tinha 21 e eram diferentes. Pedacinhos deles eram parecidos, mas o de 21 ia para uma parte que o que fazia 7 não ia. Quem fez 14 dava duas voltas no 7, quem fez 41, 42 dava duas voltas no 21, é isso. certo? Então, a gente está aqui para falar do que rolou na prova, né? Uhum. Primeiro, assim, vamos falar da nossa participação. A gente já gostou demais desse perfil, esse formato revezamento, ele realmente é muito legal, porque podia estar com essa nossa equipe de 15, podiam os 15 ter feito só a prova de 7, afinal todo mundo correu 7. Uhum. Mas o fato de ter o revezamento torna a prova muito mais longa e a gente pode torcer um pelo outro. Ficou mais dinâmico, Então ficou divertido, fica né? divertido. E a gente tinha três equipes, então o lugar onde estava posicionada a tenda da nossa equipe tinha passagem dos dois lados da tenda. Então realmente ficou muito legal. É uma dinâmica diferente. No fim, as 3, quase 4 horas ali passam rápido, né? Que tem sempre, está sempre preocupado com a troca, quem vai revezar, quem vai fazer as coisas. É, Acho que primeiro eu vou falar sempre mais fácil, né? Vamos falar de algumas coisas interessantes e boas. Uhum. Depois a gente vai fazer algumas críticas construtivas, até porque, como a gente gostou do formato da prova, a gente quer que ela continue e que ela melhore. Exatamente. Primeira coisa, local de fazer troca dos atletas. Cara, eu achei super simples e super prático. Uhum. Onde você fala do revezamento, né? De Onde trocar. revezava? Foi muito simples. Eu olhei aquilo e falei, será que funciona? E funcionou muito bem. Uhum. As equipes tinham números de peito em cores diferentes, determinando se era dupla, trio ou sexteto, Uhum. e tinha uma placa com a cor, sei lá, a diferença de 20 metros uma para outra, Exato. aonde posicionava a troca da dupla, do trio e do sexteto. Funcionou muito bem. E a gente tinha uma pulseira. Lembra aqueles relógios que você batia no pulso e fechava a pulseira? Parece uma reguinha? Era exatamente aquilo. Então, e ele era só simbólico, porque o chip estava no pé. Né? Então, os chips eram numerados, final, no nosso caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do trio 1, 2, 3, da dupla 1, 2. Então, assim, nesse ponto foi bem tranquilo. Achei que funcionou muito bem, foi legal. Outra coisa interessante, teve bastante, foi bem respeitosa a troca com outras equipes, a gente viu que Aham. um atrapalhou o outro, isso Rolou um fair play legal. foi bem legal. A prova, no geral, circuito. Eu achei fantástico. A gente, para quem conhece Campinas, aconteceu na Norte-Sul, né? Que a gente conhece como Norte-Sul. E um Isso, pedacinho, para nossa parte, né? E um pedacinho da do Orozimbo Maia. Joaquim Maia. Em termos de elevação, foi bem de boa. A altimetria foi muito de boa. Sim, Tem o seu desafiozinho ali, mas tem uma elevação, mas do quilômetro 1 ao 2 da volta ali, onde pega o trecho mais dolorido, que é até um trecho cheio de curva, uhum. é o trecho mais chato, vamos dizer Mas assim, né? eu achei uma boa escolha, gostoso correr ali. Eu Mas gosto de correr ali. o circuito é muito bom, cara. O circuito é legal. Ele corre numa das principais avenidas de Campinas aí, na questão, acho que comercial, né? Aham. É um dos pontos mais importantes. Então é legal. Você
poder correr ali, trânsito parcialmente fechado, mas que não atrapalha em nada. Um lado completamente fechado e o outro parcialmente fechado. Exato. Cara, muito tranquilo, muito legal. A prova realmente me surpreendeu até. Tinha um número bom de inscritos, mas não era um absurdo. Depois eu comparei com outras provas aí, vi que não era um absurdo. Enfim, como a gente falou, a gente curtiu demais a prova, foi muito legal. O formato de revezamento, eu acho que ele tem que continuar. Lembrando que ano que vem a Maratona de Campinas passa a ser uma prova internacional, ela ganha a homologação da IAAF, então ela muda um pouco o seu formato, mas espero que esse formato de revezamento continue. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio, mas seria muito legal continuar, até porque da nossa equipe ninguém estaria apto a correr 42 e nesse formato todo mundo participou, porque fez 7, outros fizeram 14 e deu tudo certo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos pontos a serem melhorados, críticas construtivas, tá? Eu acho que tem alguns pontos interessantes e nada absurdo. Questão de estrutura de prova. O espaço onde a prova acontece, ele é legal. Realmente é um espaço que ele é bem fechado com árvores, né? Então, assim, você percebe que ele fica até um pouco escondido. Isso é um ponto ruim que não tem como mexer, não tem o que fazer. Porque é a única área naquele trecho que a prefeitura consegue ter acesso. Que é viável, né? Que é viável. Mas tem coisas básicas, por exemplo, banheiro público. Cara, banheiro químico. Tinha 5, 6 banheiros. Tinha 5 ou 6. É pouco para a quantidade de atletas. Não, se tivesse um número maior de atletas lá, não dava conta. Teve uma hora que eu olhei ali, um pouco antes da prova, tinha fila ali fácil de 50 metros de gente esperando para entrar. Então assim, isso foi um ponto ruim, mas eu falei, um ponto ruim que é relativamente tranquilo melhorar. Você dobra ali o número de banheiros, triplica o número de banheiros, vai 10, 15 banheiros. Tinha espaço para isso. Tranquilo. 10, 15 banheiros, cara, nossa, melhora demais e eu acho que é totalmente viável. Acho que esse é um ponto. Outra coisa que até aconteceu comigo, cara, faz parte, mas acho que precisa melhorar, a organização orientar melhor os staffs e fiscais. Na bifurcação do 21 para o 42 e 7-14, eles me orientaram errado. Me orientaram que o revezamento... 21, né? O revezamento, como ia fazer 42, a gente tinha que pegar a direita e na verdade era a esquerda. Por sorte, eu tinha feito o caminho de carro no dia anterior, e aí eu errei uns 30, 40 metros só e prestei atenção, falei, nossa, não é aqui que eu tenho que estar, é na outra rua. Aí eu voltei e houve até uma confusão, porque o fiscal falou uma coisa e o staff falou outra. E ali naquele caso o staff estava certo e o fiscal estava errado. Outra coisa assim, o staff, eu vi que tinha bastante, não era que não tinha staff, tinha bastante, mas eles estavam muito apáticos. Não estavam coordenando, não estavam fazendo... Às vezes não estava com a orientação correta. Exato, Não tô criticando o staff, não é isso não. Eu acho que eles estavam com pouca demanda, eles não estavam orientados a faça isso, faça aquilo, faça isso, aquilo. Acho que foi isso. Foi isso que aconteceu. Faltou coordenar melhor a equipe. Acho que faltou coordenar melhor a equipe, exatamente. Acho que é isso que faltou. Ou se a equipe foi coordenada de forma correta, aí sim faltou iniciativa dos staffs. Exato. Então, esse é um ponto. Outra coisa também que teve um relato de uma pessoa que correu 14 e falou, também teve um erro pequeno de percurso, que os cones estavam demarcando muito bem os bloqueios para os carros, mas não estavam demarcando muito bem o percurso. E ela também teve um pequeno erro ali, num outro ponto. Também nessa divisão aí de esquerda a direita, onde o staff deu uma hesitada ali para orientar. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a água. Para quem... Eu não sei se tinha, não conversei, se você conversou, você me corrige. Se quem fez o 21-42 tinha mais um ponto de atração onde nós não estávamos. Um ou não, né? Mais vários. Mas tinha que ter pelo menos mais um, mas não sei se tinha. No percurso, para quem estava fazendo o 7-14, só tinha um ponto de hidratação no meio do percurso. Dois. O outro era na chegada. Mas pro 14? Então, mas o outro era na chegada. Sim, mas pro 14 funciona. Não, mas se você fez os primeiros, o segundo já tá chegando, já tá na chegada já. Não, pro 14 não. Ele fazia outra volta. Fazer o meio, beleza. Isso, entendeu? Enfim. Tinha que ter pelo menos mais um ponto de hidratação. Isso. Ainda mais levando em consideração o calor que faz aqui, né? Isso. Eles estavam... Ali houve um erro estratégico, né? Uma prova que sempre aconteceu em julho e aconteceu agora em outubro. Mas era fácil de ajustar. Por exemplo, aquele ponto na Orozimbo Maia, se ele passasse pro outro lado da avenida... Ele atendia os dois. Não. Ele atenderia com 2 km e pouco. E aquele outro ponto que estava no 6.800, se passasse pro outro lado da avenida, já atenderia o quilômetro 5 e pouco. E aí você deixaria um outro
ali meio que perto de onde estava revezando, né? Meio que, pelo menos pro 14. Pro 7 estaria resolvida essa troca. Mas pro 14 teria que ter mais um ponto. Teria que ter mais um né? ponto. Um ponto ali logo depois de onde reveza. Seria suficiente. Eu acho que seria interessante. Então, assim, a sugestão é que no percurso de 7 km tivessem 3 pontos de apoio. Então, assim, mais ou menos, né? 2, 4 e 6, vai? Alguma coisa mais ou menos assim. E aí entenderia bem, é que pro 14 já não atende bem, porque do 6 pro 2 seria um 4, uma tocada muito grande. Eu acho assim, que se você pensar que Três. numa prova que você vai fazer num lugar como é Campinas, um lugar que é quente, num período de calor, tudo bem que a prova ela era planejada para acontecer no mês de mais frio. Mas uma vez que ela foi transferida para um mês mais quente... 2,5, né? Cada Tem que ter, 2,5. cada né? 2,5 km tem que ter um posto de hidratação mandatório, cara. Mandatório. E a gente deu azar também de pegar um dia atípico, né? Calor. Onde 7h30 da manhã, umidade lá em cima, temperatura muito alta. Foi bem Você sofrido. imagina que a gente estava fazendo revezamento, cada atleta saindo mais ou menos aí na casa dos seus 35, 40 minutos. Isso. Uma prova que começou às 7 da manhã, tinha atleta correndo às 10 da manhã, 11 da manhã. 11 da manhã, com 11 certeza. da manhã, então assim... E o pessoal da maratona também, O pessoal né? da maratona também. Eu não tenho como, tipo, essa informação a gente não Sobre água no não se quilômetro preocupou 21, em exato. procurar, mas se tinha mais outros pontos, eu acredito que tenha que ter pelo menos, né? Pelo menos um, né? Pelo menos Eu um. acho que tinha mais 2 pelo menos, mas enfim. Na de 21 tinha mais, eu Então acho. essa questão da hidratação peca porque é uma coisa de saúde, né, cara? É uma coisa que não só impacta no desempenho do atleta, mas pode causar um problema, né? Porque o cara tem uma desidratação muito quente. E aí a gente acabou dando o nosso jeito lá, então quem tava nas assessorias acabava entregando água enfim, a gente arrumou a nossa saída. Lembrando que, vou deixar aqui também meu elogio, não faltou água em Não momento faltou algum, água, tá? faltou pontos de água. Onde tinha ponto, Então, assim, tinha água. não faltou água, tá? Uma coisa que eu achei legal também, o formato que eles fizeram pós-prova, que não dava muito acesso ao público. Então você saía meio que obrigado a passar pela água. Tinha isotônico também, alguma coisa? Tinha, Enfim, tinha um suquinho. tinha água, tinha suquinho. alguma outra coisa, e aí você tinha gelatina, tinha gelatina, tinha fruta. Tinha fruta, tinha... Então assim, o pós-prova, cara, eu falo, não precisa ter nada demais, mas tinha o básico e tava entregando bem. Tava legal. Então isso estava legal. Então, como a gente falou aqui, críticas construtivas e pontos bons, não faltar água numa condição adversa igual tava, também foi uma coisa, cara, então calcularam bem, foi ótimo. Pelo menos pra gente, até o tempo que a gente ficou lá, tava tudo certo. Só reforçando, não é que faltou água. Faltou um ponto, Faltou né? pontos de hidratação. Onde tinha ponto de hidratação, Tava tudo tinha água e tava geladinho, tava legal. Gelada, a galera entregando bem, tava tudo tranquilo. Tava suficiente. Ela era uma garrafinha pequena, tranquilo Fácil de também. tomar. Tomava fácil, joguei bastante na cabeça. Suave. Tranquilo. Bom, percurso perfeito. Vamos agora para o nosso, acho que os últimos 2 tópicos aqui. A gente vai falar de cronometragem e depois premiação. Cronometragem. Cara, pra mim um pouco bagunçado, tá? Principalmente pro revezamento. Por quê? A gente não teve os tempos das parciais. Porque só passou no tapete o primeiro atleta que abriu a prova e o último atleta que fechou a prova. Porque a gente tinha uma divisão. Quem vinha pra chegada vinha à direita pro pórtico de chegada e o revezamento vinha à esquerda. Então a gente não teve tapete. Então os nossos tempos ficaram todos do relógio. Então, e meio que ficou e outra, não tinha pontos de checagem durante o percurso. Então, por exemplo, se eu quisesse ter saído só o primeiro e saído só o último e os outros 4 do meio não tivessem corrido, ia dar na mesma. Eu acho que a única coisa que eu vi, não sei se você viu, mas tinha fiscal na caneta. Né? Mas mesmo assim, cara, mas todo mundo tava com o chip no pé. Então, mas você dá a possibilidade de ter o corte, né? Então, entendo que a prova não prioriza o revezamento, eu concordo. O foco dela é a maratona, então imagino que no 21 tivesse um tapete no meio do percurso. Imagino, tá? Eu acho que é importante ter tapete em alguns pontos do percurso, exatamente para evitar transtornos, mas eu acho que... Mas mesmo assim... Eu acho que se a gente passasse cada volta no tapete, exatamente. já seria ótimo. Mesmo assim, porque mesmo o 21, mesmo que ele tenha um ponto de checagem lá no meio, ele passou fora do pórtico. Então ele não tem o tempo dele. Ele não tem o split de 21, Não tem o split de 21, não sabe quanto que fez. Quem fez 42 não sabe quanto fez o split de 21. Ainda além disso, pós-prova, você entrava lá no site, eu não vou nem falar o nome do nosso, que eu também nem lembro, também o nome da empresa que fez a cronometragem. Você entra lá, a maioria das pessoas tava tudo bagunçados as colocações. O meu nome, por exemplo, nem consta como corredor. Não tá, nem tem meu chip, nem tem meu número, não tem nada lá. O meu... então, engraçado é isso, né? Bagunçado. O meu chip, que no caso eu larguei, então meu chip passou no tapete e meu número não consta. E aí, na minha concepção, teriam que constar todos os finais de equipe. Os últimos números. O número 2, o número 3 e o número 6, né? Sendo dupla, trio ou sexteto.
E a minha equipe classificou pelo sexteto com o número 6, perfeito. Mas o terceiro lugar aparece com o meu número 4. Então ficou um pouco bagunçado, né? Houve uma confusão na questão de cronometragem. Mas assim, para mim, entre resultados e coisas críticas, é não ter o tapete da marcação da volta. Seria importante, seria legal se tivesse esse tapete. Então isso é uma sugestão para um próximo evento de revezamento. Um tapete, um aferimento que tenha- melhor, uma compilação Apresentação do desses dados. resultado, né? Compilar melhor esses dados. Aí colocaria meu número lá e apareceria a minha equipe e meu split, né? Por exemplo, aparece o tempo total de prova, mas aparece. O final 1 correu para quanto? O 2 para quanto? As parciais. Aí soma tudo né? isso aí e dá o final, né? Claro, as parciais, né? Mesmo que não tenha o seu nome, mas você entra lá, tem o nome da sua equipe, que número você correu? Número 3? Você olha lá, meu número foi 3, eu olho aqui e vejo meu split, né? Minha parcial, acho que isso é legal. E outro ponto que, confesso que pra gente foi até um pouco conveniente, mas que pro evento não acho que é legal, pensando no evento, tá? Pra gente foi até bom. Eles imprimiam a colocação, você olhava lá e você levava o seu número para retirar a sua premiação. Então você retirava a premiação da forma que você retira um kit. Então a gente foi lá, retirou a nossa medalha. A medalha não de participação, tá? A participação estava perfeita ali. Você chegava, já entregava a medalha. Inclusive, isso é uma coisa legal também, permitiram as equipes passarem em equipe. Então o sexteto nós passamos em 6 na linha, foi bem legal. Pega a medalha, aí depois na premiação você ia lá buscar a sua medalha de premiação, que era uma outra medalha. E você pegava a medalha e estava premiado. Não teve Não teve uma cerimônia de premiação. Exatamente. Você ia no pódio e você subia lá e tirava a foto. Tinha pra quem tava correndo solo. Correu solo teve, Pra quem realmente. tava correndo solo teve, mas pra equipe não. Pra gente foi até interessante. Porque a gente queria ir embora mais cedo. Porque a gente foi embora mais cedo. Mas eu acho assim, cara. Se pra ter a cronometragem tem que apresentar os 3 primeiros... Se os 3 primeiros estão apresentados, faz a premiação dos 3 primeiros, eles já estão lá. Se o sexto não passou, não tem problema. Você concorda? Exatamente. Então poderia ter feito. E eu acho que pro evento fica faltando. Porque se você tem a categoria revezamento, quando você for apresentar o seu portfólio do ano anterior, você não vai ter fotos do revezamento, né? Das premiações. Então acho que pro evento não é tão legal. E uma outra sugestão. Ali onde o pódio ficou, eu achei muito escondido, inclusive de luz, né? É um ponto muito legal por ser extremamente fresco, né? Totalmente arborizado e muito fechado. Mas acho que pro evento não fica legal. Ainda mais se você pensar num evento que pode ganhar proporções... Exato. Pra mim eles tinham que ter trocado. Aonde eles entregaram a premiação tinha que ser o pódio. E aonde a gente foi buscar a medalha tinha que ser lá onde estava o pódio. Né? Ficaria melhor. Uma outra coisa que a gente já falou, que a gente até comentou aqui, em relação ao espaço onde foi designado para se colocar as barracas das assessorias e dos merchandise. Cara, a gente tem um espaço muito legal que pode ser explorado, porém estava muito bagunçado. Cada um colocou a sua barraca onde achou mais conveniente. Óbvio, algumas pessoas ficaram com localizações privilegiadas e outras nem tanto. Acho importante ter um cuidado sobre isso, porque fica mais organizado, mais bonito, perfilar todas as... selecionar, cada um tem um espaço de tantos metros, a cada 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que ali a divisão mais fácil, Pra né? se organizar, né? Como o meio Fica da mais avenida, bonito, né? Como a avenida não é um gramado contínuo, né? O canteiro tem ciclovia e tal, mas acho que eles podiam ter feito assim, ó. Quem tá para vender coisas, né? Quem tá fazendo parte do evento para venda, para comércio, fica num ponto, exato. E aí num outro ponto, ou fora desse ponto, você tem as assessorias e você delimita. Ali até que as assessorias ficou legal os pontos onde usaram. Mas ficou pelo menos bem organizado, né? Mas assim, ainda... Mas eu acho que foi ok, acho que todo mundo, acho que ninguém reclamou. Eu acho que o grande ponto é esse, a gente conseguiu um lugar bom, acho que todo mundo conseguiu o lugar que queria, enfim, ficou num lugar bom. Uma outra crítica que a gente tem, mas cara, é uma crítica, eu acho que não sei se cabe tanto ao evento, acho que cabe mais às pessoas que estão ali. E tiveram alguns episódios onde, vou chamar de fotógrafos um pouco invasivos demais, né? Então, às vezes, fotógrafo invadindo a pista, atrapalhando um pouco o fluxo de pessoas, ou então quase que invadindo nossa privacidade com as câmeras, cara, na cara, assim, batendo foto muito em cima. Isso, imagino que não tenha causado nenhum acidente, nada, mas isso gera até um pouco de susto na gente, né? Você tá ali acostumado com o fotógrafo sempre mais parado e de repente o cara, ele levanta e vem com a câmera um clique atrás do outro na sua cara. E eu entendo que às vezes o fotógrafo tá buscando a melhor foto e tal, mas às vezes o fato dele deitar, além dele ficar menos visível, dependendo do ponto onde ele estiver,
ele às vezes atrapalha, Não, porque ele não consegue deitar no não, sentido eu quero, que ele está eu quero correndo. ressaltar uma coisa também, cara. A gente entende, o cara tá fazendo o trampo dele, tá tudo certo. Só que ele tem que colocar em consideração que ele também tá se colocando em risco. Exato. Ele também tá colocando o equipamento dele que ele ralou pra comprar, de tomar uma bicuda, tomar uma joelhada e ir pro saco com o equipamento do cara, se machucar. Já teve provas onde o fotógrafo foi atropelado por um corredor, porque o cara tava deitado no meio da rua. Então, assim, acho que como uma orientação, cara, busca um lugarzinho legal, papai, e tenta não ficar no meio do caminho, né? Que Isso. favoreça a tua foto, mas que também favoreça o corredor que tá ali se esforçando, às vezes tá focado, tá dando o seu limite, tá no máximo, querendo dar o máximo, e de repente se depara com um fotógrafo e fica a câmera na cara, entendeu? Então aqui, complicado isso. lembrando que isso é uma crítica, não é pra prova, tá? Que a gente sabe que a prova nem tem como fiscalizar tudo isso, é mais pra quem tá ali trabalhando, pra que essa convivência entre... Seja legal, cara, sabe? Que seja harmoniosa. A convivência entre quem tá trabalhando e quem tá competindo funcione bem. Da mesma coisa que eu falo também, às vezes acontece com o staff, aí eu vejo no sentido contrário, eu vejo muito atleta maltratando o staff. Cara, o cara tá ali na maior boa vontade, né? Então, só ressaltando assim, isso não é uma peculiaridade para essa prova. Não, isso... Já participei em inúmeras provas, quase isso todas acontece, delas têm a mesma coisa, o mesmo Então, comportamento. é só pra... Aqui a nossa crítica é muito mais a quem tá ali trabalhando, a esses que acabam eu vou te falar respeitando. assim, eu vou falar até que é uma crítica para todo mundo, saca? Porque assim, você tem que respeitar o seu espaço e tem que respeitar o espaço do outro também. Então, assim, você tá correndo, cara, seja simpático, seja tá num ambiente legal, tá ali para se divertir. Então seja simpático, seja agradável com o outro, com quem tá trabalhando ali, que tá ali, acordou cedo, tá dando um ralo para te ajudar, sabe? Com o fotógrafo que tá, tipo, cumprimenta, troca ideia. A galera tá ali, todo mundo pro mesmo objetivo, você entendeu? Então vamos ser felizes, vamos ser legal, tentar cada um respeitar o espaço do outro, né? E lembrar, cara, coisa que minha mãe me ensinou, o seu direito acaba onde começa o do outro. Então assim, cada um respeitar seu espaço, e tá fica tudo todo certo. mundo feliz, cara, sai todo mundo legalzão, né? Mais alguma coisa? Não, só vamos correr, ser feliz. Então, cara, esperamos a próxima, que seja legal. Exato, a nossa ideia é para que a 7ª Maratona de Campinas, 2024, continue com o revezamento, que a gente possa estar lá nos divertindo de novo, que realmente foi muito divertido. E esse vídeo foi totalmente construtivo e convidativo. Para que você que não participou, prepara isso aqui para o ano que vem. Inclusive, eu vou deixar aqui o vídeo que a gente fez, a nossa equipe, que fez um compilado de como é que rolou toda essa coisa do revezamento. Então, tem umas imagens da estrutura e tudo mais. Por aqui? Legal. Fica por aqui? Por aqui. Em algum canto aí. Eu acho que vai estar aqui no cantinho. Vocês vão ver o card aí. Mas é isso. Legal? Feito? Então é isso aí. Que venha a próxima Maratona de Campinas 2024. Valeu. Valeu, Pipô.